Então tá, povo. Aqui é o professor Fernando e o vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, primeiro eu quero agradecer a galera que está se inscrevendo aí, obrigado pela força, tô começando agora. Vou pedir para que vocês sigam aí nas suas mídias sociais favoritas aí, principalmente para ajudar a ser reconhecido pelo YouTube ali, para poder ter motivação para continuar fazendo mais vídeos. Me ajuda aí que só o antidepressivo não está sendo suficiente. Então, vamos lá. Primeira Guerra Mundial. O que foi a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi um conflito grotesco que vai acontecer na Europa entre os anos, entre os meses de julho de 1914 até setembro de 1918, tá? É uma guerra que alguns historiadores gostam de mostrar ela como um divisor de águas na Europa devido ao impacto que ela vai causar na população. Pra vocês terem uma ideia, a galera nem achava que ia durar tanto a guerra. Tanto que os malucos, quando vão em julho pra guerra, eles esperavam estar em casa antes do Natal. Né? Mas a galera não tinha noção da potência que ia ser essa guerra. Tô dizendo potência em termos de destruição mesmo. A última grande guerra que a galera teve são com armas bem mais arcaicas. Então, a galera não estava pronta para esse tipo de guerra, certo? Então, a gente vai ter um monte de tretas para poder desvendar aqui antes de pegar e começar a entender a Primeira Guerra Mundial, tá? O desenrolar da guerra eu não vou cobrar. Como isso aqui é um resuminho e tem que ser bem rápido, tô de camiseta, tá frio pra caralho, mas eu tô aqui só de camiseta pra pagar de Stark, então eu quero que esse vídeo tenha no máximo uns 10 minutos, certo? Então vamos prestar atenção nessas tretas que são a lá Game of Thrones. Primeiro ponto que a gente precisa focar, nacionalismo exaltado. O que é nacionalismo exaltado? Nacionalismo exaltado, ele é um sentimento de, vou chamar de patriotismo exaltado. É quando tu pega e coloca a tua nação num pedestal, assim, extremo. Como assim? Você tá dizendo que é errado ser nacionalista, que é errado ser patriota? Não, não é isso que eu tô dizendo, cara. Mas quando tu pega e aceita que tudo deve ser feito para manter o status da tua nação, ou seja, para que a tua nação fique numa posição de destaque no cenário nacional, no cenário mundial, desculpa, e aí o teu governante vem com alguma ideia absurda e concorda com a ideia absurda só pelo bem da tua nação, tá errado. Tu tá indo pra um caminho muito perigoso, que é o que a galera tava vivendo na Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia desse lance do nacionalismo exaltado, nessa mesma época a galera tava brigando por terra na África. Isso é um bagulho que vocês viram na matéria de neocolonialismo, na partilha da África. Como assim? Na partilha da África, a gente vai ter lá os principais países da Europa que chegaram na mão grande, repartiram a África e cada um ficou num pedaço da África pegando seus recursos daqueles lugares. Então eles vão pegar de lá carvão, matéria-prima para suas máquinas, sei lá, cara. Vocês devem dizer, tá, o que tem de errado com isso? Pô, cara, e os africanos? E os malucos que moram naquela terra? Aí chega o cara com um exército lá, finca a bandeira dele e diz que é dele. Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar, não. O alemão tava dizendo que tava tudo beleza. Lá no outro lado do mar ali, né, vai estar o britânico dizendo que tá tudo beleza. Por quê? Por causa do sentimento de nacionalismo exaltado, certo? Então aí também já deixa um dos pontos pelo qual vocês vão ver que essas nações estão brigando, que é justamente por causa dessas colônias no neocolonialismo da África. Então, agora vamos focar nas tretosas, que são as três malucas que são as principais da guerra, tá? Com certeza o teu professor vai cobrar isso aí. Quem são elas? A gente vai ter a Alemanha, a gente vai ter a Grã-Bretanha e a gente vai ter a França. Vamos começar por partes. Alemanha. Quem é a Alemanha? A Alemanha é o Chris, cara. Todo mundo odeia a Alemanha. Por quê? A Alemanha ela vai surgir muito rápido como país. Em 1850, mais ou menos, é que ela vai começar a surgir como país. Antes disso, ela era um monte de reininhos ali que estavam amontoados, vivendo juntos ali numa cooperação para o comércio se desenvolver e para a industrialização se desenvolver. Então a gente vai ter ali uma cooperação entre a Prússia, Baviera, Hanover, Prússia, Baviera, tô enrolando, Hanover, não lembro o nome, tá? Mas sei lá quantos eram. Mas então, esses reininhos aí vão ser meio que coagidos pela Prússia. Então a Prússia vai começar a vir com exército em cima dos outros reininhos e vai negociar com os caras. Ó, a gente já tá trabalhando junto por causa do comércio, já estamos trabalhando junto por causa da indústria.
O meu exército é um incentivinho pra tu fazer parte de um grande país que a gente vai formar. Lindo, né? Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha é o país da Inglaterra. Qual é o problema da Grã-Bretanha? O problema da Grã-Bretanha é que ela tá com ranço, cara, com a Alemanha. Por quê? Porque a gente vai ter a primeira Revolução Industrial, lá nos 1750, por aí. Nessa primeira Revolução Industrial, a Grã-Bretanha ela vai ganhar uma posição de destaque no cenário mundial. Por quê? A primeira Revolução Industrial ela trouxe a... indústria, pô. Tá, como assim? Às vezes a galera não se lembra. Quando trouxe a indústria, a gente vai ter o ritmo de produção de mercadorias da Grã-Bretanha acelerado, grotesco. Então ela era capaz de fornecer produtos para o mercado mundial inteiro. Agora, uma outra nação que está se industrializando e que está ganhando espaço muito rápido no cenário mundial é preocupante. E aí, para defender essa posição no mercado mundial, se necessário, vamos fazer uma guerra. E a população apoia. Por quê? Nacionalismo exaltado. Do outro lado ali, a França. Por que a França odeia o Cristo? Quer dizer, a Alemanha. A França odeia a Alemanha porque a última grande guerra que a gente vai ter na Europa, ela foi lá para 1870, se não me engano, ela foi travada entre a Prússia e a França. Nessa guerra entre a Prússia e a França, a gente vai ter um território ali na divisa para a França, e esse território ali, Alsácia-Lorena, parece o nome de gente, vai ficar em posse, né, da Alemanha quando ela surge como país. Então a França, ela tava com esse ranço aí porque ela queria pegar esse território de volta. Natural, né, cara? Não era dela mesmo, a Alemanha não tinha nada de ficar com essa bosta. Mas aí a França queria pegar de volta. Show? Entenderam as três? Volta o vídeo se tiver que entender de novo. Agora, vamos para as tretas menores. Cara, se o professor cobrar isso aqui de vocês, ele é muito chinelo. Mas vamos ver com partes ali. Então, qual é o lance dos outros países ali? Os outros países que vão fazer parte dessas tretas menores, mas que também não devem ser ignorados. A gente vai ter a Rússia, a Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano e a Sérvia. Como assim? Vamos por partes, tá? A região ali da Península Balcânica, ela é uma região que tem muitos países que estão se formando ali nesse período. Tá? Essa decomposição que tem do Império Turco-Otomano, que mandava naquela região há muito tempo, vai permitir a criação de muitos outros países. Na parte de cima, a gente vai ter um período que foi durante muito tempo um domínio do Império Austro-Húngaro. A gente vai ter até outros países que vão surgir dessa decomposição do Império Austro-Húngaro, como por exemplo a Itália e como por exemplo a própria Alemanha, cara. Sim, ambas saíram do Império Austro-Húngaro. Ali no meio a gente vai ter um paizinho que está surgindo há pouco tempo, que o nome dela é Sérvia. Qual é o lance da Sérvia? A Sérvia, ela já surgiu como país, tá? Mas ainda tinha ocupação tanto turco-otomana embaixo, quanto ocupação austro-húngara em cima. Está tentando expulsar essa influência estrangeira do seu território, e vai ser até um dos motivos pelo qual a Áustria-Hungria vai cair de pau em cima da Sérvia quando ocorre a morte do Francisco Ferdinando. Então a Sérvia, ela estava querendo pegar e se tornar uma grande Sérvia, ela queria unir países ali como a Bósnia, como a Eslovênia, né? E aí essas nações formariam um grande país. E o mais legal é o seguinte, ó, lá do outro lado, lá na direita, a gente vai ter a Rússia vendo isso e curtindo, né? Apoiando que isso aí acontecesse. Certo? Ela estava como querendo ser uma protetora desses novos países aí. Provavelmente para fazer acordos comerciais legais com os países que estavam surgindo ali. Mas aí, vamos deixar isso congelado um pouquinho. Volta mais no tempo. A gente tem o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, ele tá há muito tempo dominando aquele canto da Ásia, do Oriente Médio e da Europa ali, do leste europeu. A gente vai ter uma guerra ferrenha ali com o Império Turco-Otomano em 1828, entre eles e os russos. Nessa guerra aí, os russos vão pegar e começar a acelerar o fim do Império Turco-Otomano, porque eles vão pegar e vão dar um pau ali no Império Turco-Otomano, né? Vai dar até depois disso a independência da Grécia. O Império Turco-Otomano ele tá com ódio da Rússia desde essa época. E é muito engraçado, eu falei no início ali que é uma treta lá, Game of Thrones, e é mesmo, cara. Tanto que antes mesmo da guerra,
todo mundo já estava com os esquemas todos acertados, assim. A gente vai ter ali a Alemanha do Bismarck. A Alemanha ela já tinha feito um acordo com a Áustria-Hungria de cooperação. A gente vai ter a Alemanha que tinha feito um acordo com a Rússia. Mas ali quando chega um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, né, devido à industrialização da Rússia e tudo mais, a gente vai ter acordos ali firmados com a França. Aí a Rússia desiste do acordo com a Alemanha. Aí, lembrando desta guerra aí que tem lá em 1828, o Império Turco-Otomano queria entrar do lado da França, do lado da Inglaterra, da Grã-Bretanha, no caso. E aí, por causa da Rússia, ele resolve entrar do lado da Alemanha. Então, estamos tudo pronto para ver como é que estavam as alianças antes da guerra. De um lado, a gente vai ter a Tríplice Entente. Quem é a Tríplice Entente? A Inglaterra, a França e a Rússia. Por que a Rússia está desse lado? A Rússia está desse lado porque a Rússia ela não podia participar da Primeira Guerra Mundial. Como assim? Ela não devia estar daquele lado. A Rússia ela vai participar porque toda a industrialização da Rússia, vamos dizer, a Revolução Industrial da Rússia, ela vai ser financiada por dinheiro, principalmente dinheiro inglês e por dinheiro francês. Então, quando tem a hora das alianças ali para a Primeira Guerra Mundial, a França chega para a Rússia e diz: Rússia, junto, vem. E a Rússia vai, porque ela devia ter as calcinhas para a França. Então, a gente vai ter uma aula inteira para falar mal da Rússia ali, não se preocupem, tá? Para vocês entenderem como o negócio estava russo para a Rússia. Que trocadilho do Carilho, não? E por que a Rússia não deveria ter participado dessa guerra? Ela vai arranjar um problema enorme para ela. Mas, tudo a seu tempo. Do outro lado, a gente vai ter a Alemanha, a Áustria e a Itália. Tá? A Alemanha ela tá fazendo esse pan-germanismo ali, carregando a Áustria e a Hungria junto. A Itália, cara, a Itália entrou meio de gaiato nessa história aí. Ela queria aumentar, né? Foi prometido para ela que ela poderia ganhar terras ali no neocolonialismo. Ela estava querendo arranjar um espaço no cenário mundial. Mas, antes de começar a guerra, ela recebe uma cartinha diplomática do Reino Unido, e na cartinha estava dizendo: tem certeza? E aí, a gente vai ver que a Itália troca de lado. Certo? Eu nem vou abordar muito o papel da Itália na Primeira Guerra Mundial, porque a Itália na Primeira Guerra Mundial estava meio loucona e ela fez o que ela achava que tinha que fazer. Ah, os italianos vão ficar putos comigo agora. Não, mas como assim? Cara, tem até o Battlefield 1 ali, os caras brigando na Primeira Guerra Mundial. Não tô dizendo que a Itália não lutou, mas a Itália ela vai rushar principalmente contra a Áustria-Hungria na Primeira Guerra Mundial. Então, como aliado, a Itália não cumpriu muito, não seguiu o que a galera esperava dela. E aí, no lado da Itália, vai entrar o Império Turco-Otomano. Claro, que ele queria dar pau na Rússia, certo? Então, vamos começar a Primeira Guerra Mundial com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria. O que esse maluco era? Ele era o próximo na sucessão do trono lá. Tá, não tô entendendo. Vamos tentar de uma maneira bem simples. O louco da Sérvia deu um tiro no louco da Áustria-Hungria. Com base no que vocês já estudaram antes, isso é problema pra quem? Tempo! Pô, cara, pra Áustria-Hungria e pra Sérvia, que as duas se matassem, então. Até a Áustria-Hungria já teve lá... Desculpa, a Sérvia já teve duas guerrinhas. Uma um pouquinho antes, em 12, se não me engano, pra tirar o domínio otomano da região, e outra em 13 pra tirar a Áustria-Hungria da região. Então elas se mataram meio que inevitável. Mas aí todo mundo começa a se matar com esse pretexto. A Áustria-Hungria vai invadir a Sérvia, a Alemanha vem junto com a Áustria-Hungria pra invadir a Sérvia. Estão entendendo? Não? Não tem problema. Podiam ter feito várias guerras menores, ou então... Eu gosto de brincar que podia ser duas guerras. Se mata ali a Áustria-Hungria num lado ali, se mata no outro lado ali a França, Inglaterra e a Alemanha, né? E o Império Turco-Otomano se mata com a Rússia de novo, já que estão desde 1828 magoadinho um com o outro ali. Não precisava todo mundo se matar, mas todo mundo se matou. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai começar por um motivo, vamos chamar idiota, tá? E todo mundo queria participar da guerra. Prestem atenção nisso, certo? Todo mundo estava pronto para a guerra. Então não existe essa história de dizer que tem culpado pela guerra. Beleza. Falar da Primeira Guerra Mundial, eu faço até um vídeo ali complementar ali falando sobre isso.
tá? Da guerra das trincheiras, tecnologia de guerra, tudo mais. Mas como aqui é resumo, vamos pular pro fim. O que interessa nisso? O que interessa é como terminou a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter ali, ó, no final da Primeira Guerra Mundial, óbvio, né? 10 milhões de mortos, triplo de feridos, campos arrasados, a indústria de todos esses países que participaram da guerra arrasados. Claro, né, velho? Vamos ter ali, durante 4 anos, a galera pegando e se atirando pedra uns nos outros ali, quebrando as vidraças, tá ligado? Da casa dos vizinhos ali. Então vai sair todo mundo ferrado. Então, no último ano da guerra, a Rússia, ela saiu da guerra porque ela não podia permanecer na guerra. Ela vai lá resolver os problemas dela e vai passar pela Revolução Russa. E aí os Estados Unidos entra no lado da Rússia, ou seja, a gente vai ter Estados Unidos, a gente vai ter o Reino Unido e a gente vai ter a França. Os Estados Unidos ele entra no final da guerra com os soldados bem gordinhos, com os rifles tudo cheinho, carregado, meia sequinha, bota limpinha e dá um pau nos outros ali, cara. Então a guerra ela acaba rapidinho quando entra os Estados Unidos, certo? Chega a ser meio idiota, meio covarde, por assim dizer. E aí chega a hora de decidir o que acontece quando termina a guerra. E aí vem toda a treta. Os Estados Unidos volta para casa, ele vai cobrar uma dívida dos países ali, os acordos comerciais, né? Vai ajudar a fazer a reconstrução desses países. Ele entrou do lado da França e do lado do Reino Unido, porque eram os países com quem ele melhor conseguia negociar. Por isso que esses dois países venceram, tá? E aí elas vão pegar e fazer o Tratado de Versalhes. Quem, de novo? França e Reino Unido. O que esse Tratado de Versalhes vai fazer? Presta atenção, pausa aqui o vídeo se necessário, sai do WhatsApp. Assim, velho. O Tratado de Versalhes, para você ter uma ideia, ele vai ser enxergado como Ditado de Versalhes pela Alemanha. Por Império Turco-Otomano, ele vai ser reduzido praticamente ao que é a Turquia. Vai surgir um monte de paizinhos ali. Sentou na graxa? Sentou, cara, se ferrou. Tá? Mas, pelo menos as áreas que são ainda do Império Turco-Otomano, né, onde está o grosso mesmo do coração do país, ainda vai continuar existindo. Tá? Beleza. A gente vai ter ali do outro lado a Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria é Áustria para um lado, Hungria para o outro, Tchecoslováquia para o outro. Separou? A coroa? Separou. Se ferrou? Se ferrou. Mas aí vem a Alemanha. Ei, senta. A Alemanha ela vai ter que devolver as terras da França. Isso é meio que óbvio, né? Afinal, não era dela mesmo. Então pegar e devolver as terras da França é o básico. Além de devolver as terras da França, agora vem a cláusula humilhante. A Alemanha ela vai ser proibida de ter um exército grande, vai ser reduzido, se não me engano, a 100 mil homens. Cara, isso não é nada. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, sei lá quantos professores a gente tem, mas a gente tem muito mais de 100 mil. Ela não pode ter armamento pesado, estratégico, né? Por exemplo, não pode ter canhão de longa distância, não pode ter uma força aérea. Velho, quando tiver a Segunda Guerra Mundial, é até um esforço louvável da Alemanha de participar da Segunda Guerra Mundial, vender a alma pro diabo para conseguir avião. Mas conseguiram. Né? Ó, o país que nem podia ter uma força aérea. Tá? Então, imagine, isso aí foi feito para que, caso a Alemanha se rebelasse de novo, a Alemanha tivesse que se defender na pistolinha e na submetralhadora. Tá? Para tu invadir fácil a Alemanha. E aí vem o lance que chineleia mesmo. A gente vai ter uma dívida paga pela Alemanha para reconstruir as vencedoras. Reino Unido, França. Como assim reconstruir as vencedoras? A Alemanha foi considerada culpada pela guerra, então ela deveria pegar e pagar uma indenização para essas duas. Por que isso é injusto? Cara, isso é injusto porque é um momento onde todo mundo tem que pegar e reconstruir sua própria casa. Eu tenho que levantar minhas paredes, tenho que consertar meu telhado. Então todo o dinheirinho que eu tô fazendo agora, eu tenho que ir para as minhas empresas, minhas escolas, hospitais, sei lá, o diabo 4. Então eu não podia ter esse dinheiro, eu, Alemanha, porque eu tinha que pagar para esses outros dois países. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque estavam putaços mesmo com a Alemanha. Já estavam revoltados desde antes da guerra. E ainda no fim da guerra, quando a Alemanha foi sair de solo francês, ela explodiu mina e a Alemanha também não é tão santa assim. Ela pegou e detonou as fábricas que estava utilizando, arrasou com o território e foi embora. Malvadona também. Mas tudo bem, deixa quieto. Tá? Mas aí o Tratado de Versalhes vai fazer com que a Alemanha se sinta humilhada. Vamos ter uma Segunda Guerra Mundial, não precisa ser gênio pra saber disso. Nessa Segunda Guerra Mundial, quando vai sair o Adolf Hitler. Eu gosto de seguir a linha ali do Maynard Keynes, lá, o economista lá, porque, velho, foquem nisso. Se a Alemanha tivesse sido bem tratada depois da Primeira Guerra Mundial, se ela não tivesse sido humilhada, se não tivesse tido a sua economia detonada,
não tinha Hitler para fazer uma Segunda Guerra Mundial. Não nascia Hitler. O Hitler até ia chegar lá, mas quando ele começasse a falar os bagulho que ele falava em praça pública, a galera ia dizer, cala a boca, mano. Certo? Então a gente vai ter uma democracia frágil na Alemanha, a gente vai ter uma dívida enorme que só vai ser paga com outra guerra. Aí o maluco consegue convencer a Alemanha a entrar numa guerra para resolver os problemas da Primeira Guerra Mundial. Falou? Qualquer coisa, assiste esse vídeo novo, tentei fazer ele ser o mais resumido possível. Dúvidas, manda ali embaixo. Aquele abraço.